Querido Deus, obrigada por mais um sábado, por estarmos aqui em boas condições, acredito a maioria de nós, e podermos dedicar a nossa mente, o nosso coração para aprender mais de Ti, para entender sobre esse período tão complicado e determinante da história da Terra, que a gente possa verdadeiramente fazer nosso papel como representante de Deus, que possamos aproveitar esses momentos em comunhão, em grupo, para nos fortalecermos rumo a isso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez, gente. Feliz sábado, bom ter vocês aqui. Esse é o título dessa pergunta, que está aí no quadro, e eu quero começar levando essa pergunta para vocês e vendo o que vocês têm para falar, o que vocês pensam quando vocês veem, né, esse título, essa pergunta, esse questionamento. Vocês já vão entender para onde que eu vou levar, mais ou menos o rumo do estudo, né? Mas eu queria saber o que vocês pensam que ameaça as nossas crianças. Quando eu digo nossas, eu estou querendo dizer crianças do mundo, né? Crianças da nossa sociedade. O que vocês veem que é uma ameaça para as crianças? Todos nós já fomos crianças, né? Então a gente sabe mais ou menos um pouco como é esse período da vida, convivemos de alguma forma mais perto ou mais longe com crianças, porque, né? Elas fazem parte do nosso contexto, da nossa sociedade. E o que vocês pensam que hoje em dia seria ou é uma ameaça a essas crianças, que pode prejudicar seu desenvolvimento físico, mental? A Gabi já colocou aqui, eu vou começar a escrever tecnologia. Alguém mais tem alguma opinião? Alguma ideia? O que vocês pensam que ameaça as crianças? Tecnologia, acho que é um tema já... Cada tema que a gente colocar nessa lista, que a gente puder pensar, eu acho que ele é um tema muito amplo. A gente vai falar sobre 2 hoje, com base em 2 artigos. Mas o tema da tecnologia, do excesso de uso de telas e tudo mais, são temas muito amplos, mas eu vou colocar aqui... A fome também. O quê? A fome. Fome. Falta De alimento. de ensino. Sobre igualdade, vou colocar aqui o sinal de igual. Fome, eu acho que a fome vem junto com miséria, com pobreza, né? E com desigualdade social. Mas juntando o que a Gabi falou, uma falta de igualdade, uma desigualdade em diversos âmbitos também é uma ameaça às crianças. Alguém mais tem alguma falta de bom relacionamento e estrutura familiar? Violência sexual e psicológica? Eu vou colocar aqui falta de estrutura familiar. Violência sexual, psicológica, etc. Né? Vou botar 3 pontinhos, representando todos os tipos de violência. Educação inclusiva, falta de educação, degradação do meio ambiente. Climate change. Mudança do meio ambiente, né? Eu acho que é aqui falando essa coisa. Vamos lá. Então, meio ambiente. Vou botar como aquecimento global, né? Se for acontecer nesse mundo. Alguma coisa mais que colocaram? Falta de inclusão. Vou colocar que também se enquadra aqui em desigualdade. Eu acho que a gente fez uma boa lista. Diminuição de contatos reais a muitos virtuais. Carla, muito obrigada. Eu acho que entra aqui já a Gabi colocou inicialmente como tecnologia que tem uma gama muito vasta dos malefícios que vai causar, os impactos que vai trazer para as crianças. E eu vou colocar aqui mais
um tema que não foi mencionado, que alguns dos que a gente vai falar hoje, que tem a ver com o trabalho infantil. E a gente vai ler um artigo que demonstra que o trabalho infantil está aumentando nos Estados Unidos, e inclusive sendo legislado e com brechas em diversos estados. E a gente vê que a gente consegue delinear várias coisas, né? Mas agora eu quero que vocês façam um exercício de pensar com a nossa mente, com uma mente de conservadores, de pessoas de direita, que trazem muitas vezes esse discurso da ameaça às crianças, de coisas que estariam ameaçando, que estariam prejudicando o desenvolvimento delas, que estariam trazendo coisas que às vezes elas não estariam prontas para receber e tal. E que muitas vezes, talvez pessoas de direita também se preocupem com essas coisas, tenham um nível de preocupação, mas existem outros tipos de preocupação que a gente vê frequentemente nos discursos de direita. A gente pode colocar até o presidente Bolsonaro como um desses representantes, mas a gente tem diversos, dentro e fora da política. E o que vocês imaginam que a direita se preocupa? Vou colocar agora em outra cor. Acredita que ameaça as crianças? Larinha, se eu puder falar, uma das Por favor. coisas que eu acho que tem sido muito comum e muito falado é o fato desse ensino de sexualidade nas escolas, principalmente nos Estados Unidos, onde eles querem banir, né, essa questão de esse ensino sexual nas escolas, banir a questão dos transgêneros também, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental também quando a gente fala dos Estados Unidos e o que eles não querem, como conservadores, que seja ensinado nas escolas. Obrigada, Gabi. A Sueli também colocou aqui, eu acho que o Cris também, da banda do Ministério Oliveira. Era exatamente essa palavra que eu estava buscando. O Gabriel mencionou drogas também, eu acho que pode ser, mas às vezes também é uma preocupação meio geral, mas vou colocar aqui. Acho que o Gabriel estava se referindo. O quê? Peraí, eu vou ver o chat rapidinho. Wokeismo, eu não sei o que é wokeismo. Se tu quiser se manifestar, Gabriel, para explicar. Esse termo woke, tá me ouvindo? Tô, agora sim. Ele é muito criticado, né? Porque basicamente resume, né, toda essa atitude, né, de questionar as coisas, né, de ter um olhar crítico, né, sobre o que a política faz ou deixa de fazer, sobre meio ambiente, sobre tudo, né? E se resume nesse termo woke, que está sendo muito criticado pela direita, né? Que eles falam que tudo que não convém, tipo, isso aqui é woke, né? Então, seja ensino sobre história, né? Escravidão, essas coisas, qualquer coisa da esquerda, qualquer coisa progressista, né? Resumida nesse termo. Muito bom, muito obrigada. E a gente entende a relevância desse tema porque nós estamos em meio, perto do decreto dominical, e em meio a uma guerra cultural, né? Onde cada lado dessa guerra coloca os seus princípios, os seus valores, as suas preocupações em voga e diz: a gente tem que priorizar isso, a gente tem que combater isso, a gente tem que levantar a nossa bandeira contra determinado assunto, determinado tema, né? E a gente vê que é muito forte na direita a disseminação dessa preocupação com as crianças. E um dos temas que eu pensei, que eu vi que é muito forte, é a questão da ideologia de gênero, mas eu acho que esse wokeism que o Gabriel também comenta, eu acho que no Brasil se usa muito o termo da ideologia, né? Que as escolas, os professores, as faculdades têm muita ideologia e essa ideologia acaba estragando as crianças, porque o ensino não é neutro e tal. A gente sabe, né, que é uma falácia você acreditar que algum ser humano pode produzir qualquer conteúdo ou pode transmitir qualquer informação de maneira neutra, porque nós, seres humanos, estamos, naturalmente, temos algum tipo de ideologia, isso vai estar transmitido através daquilo que a gente faz, trabalha, ensina, enfim. Então, acho que a questão da ideologia talvez se encaixa
um pouco nisso, e especialmente a ideologia de gênero, essa questão de achar que as crianças estão sendo ensinadas a serem gays, elas estão sendo forçadas a ter uma identidade de gênero diferente daquela que elas nasceram, a questão relacionada à educação sexual, alguém também comentou aí, vista como uma ameaça, que acha que as crianças vão ser ensinadas a fazer sexo, vão ser ensinadas, mais uma vez, a assumir alguma letra da sigla LGBT, vão ser forçadas a isso nas escolas e tal. E a gente vê que é um discurso muito forte, mas também um discurso muito bem sucedido. Porque, às vezes, pessoas que nem se consideram tão de direita, tão conservadoras, têm esses temores e compraram essa ideia da briga, né? Porque a gente tem que lembrar que a preocupação pelas crianças é algo legítimo, né? Elas são seres indefesos, vulneráveis, que elas dependem, seja, né, no nível menor da família, dos responsáveis para ter seus direitos garantidos, e um nível maior que o governo, né, estabeleça isso, as proteja e tal, porque faz parte do desenvolvimento da vida e essa é uma fase mais vulnerável. Então, tudo bem, e faz parte, é legítimo esse desejo por proteger as crianças. Só que agora, a proporção que toma esse desespero, esse discurso em relação à ideologia de gênero, por exemplo, e a preocupação extrema pelo que as crianças vão se tornar com todo esse conteúdo, né, LGBT, como é vendido, para as pessoas que defendem esse pânico moral, eu diria assim, é extremo. Inclusive, e algumas coisas me fizeram querer falar sobre esse tema, kit gay, exatamente, né? Lembrando, eu sempre lembro dessa cena que o Bolsonaro foi no Jornal Nacional, nos primeiros debates da primeira eleição, e levou lá um kit gay que, teoricamente, estaria sendo entregue nas escolas e tal, para realmente gerar esse pânico, gerar esse temor de que meus filhos estão ameaçados e vão ser obrigados, basicamente, né, pelo sistema educativo a se tornarem gays. Cris, por favor, pode falar para a gente? Então, eu me lembrei, você falando, o Gabriel também trazendo esse outro termo aí, de que também a direita clica muito, fala muito naquilo de que antigamente as crianças eram ensinadas de forma mais firme, de que o pai falava e a criança obedecia. Hoje, as crianças estão mais falando mais, né, argumentando mais, elas estão pedindo mais explicação, né? E a educação positiva, né? Que eu acho que pelo nome já diz, né? Que é positivo, né? É argumentativa, levar a criança também pelo argumento, entender, né? Ela também poder se expressar, falar. Que antigamente era eu falo e você obedece, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? É uma coisa bem arbitrária. Então, eu acho que o direito também traz isso, que se a educação fosse como antigamente, que, né, na base da violência até, né, porque era afligidor, né, na criança para que ela obedecesse. Então, era tudo retinho, tudo quietinho, tudo obediente, mas nessa coisa arbitrária, né? Tem uma pessoa bem acima e você fica lá embaixo. A criança não era ouvida, ela não podia falar, né? Ela não podia argumentar nada. Hoje, as escolas, assim, pelo menos a gente vê que isso começou nas universidades, né? As pessoas terem mais voz, né? E dentro dessa educação que vem, né? O apoio à democracia mesmo, né? Então, se a criança começar a ser ensinada como a direita quer, né, uma coisa arbitrária e eu falo e você obedece, ela não vai ser argumentativa, ela não vai trazer as ideias dela também e também ser levada à obediência pela consciência, né? E não pelo fato da violência. Então, eu acho que isso também é uma coisa que até encaixa, eu acho, com esse termo que o Gabriel trouxe. Eu não sei, posso estar errada. É isso. Com certeza, Cris, muito obrigada. Essa questão da educação respeitosa que está sendo trazido agora
contra uma educação que está sendo identificada como uma educação violenta, onde a criança tem os seus sentimentos reprimidos, onde ela não pode, muitas vezes, chorar, ela não pode expressar os sentimentos, não pode aprender, que a infância é uma fase de aprendizado, de regulação emocional, né? Aprender, desenvolver o seu aparato emocional, alimentar, e se ela não tem a estrutura para isso, pelo contrário, ela é reprimida, ela vai se tornar uma criança reprimida em diversos aspectos, muitas vezes com doenças psíquicas, emocionais, sem nunca aprender a controlar o seu comportamento, pensar livremente, né, e simplesmente a seguir aquilo que é mandado, a obedecer sem questionar, que é isso que a obediência e a educação violenta reforça, né? Isso também pode ser visto como uma preocupação de alguns setores da direita, de que as crianças estão muito frouxas e tal, agora elas mandam nos pais, enfim. Mas o que eu queria reforçar para a gente trazer é a importância desta guerra cultural, que está em vários aspectos. Quando a gente vai, por exemplo, para a questão do aborto, a gente tem todo um pânico moral né, nos dilemas do início da vida, a questão de que as crianças vão ser mortas, que não vão ter oportunidade de chegar ao mundo, e todo esse temor, essa preocupação extrema, demasiada pelo início da vida, assim, uma coisa que geralmente gera um pânico para pessoas que são sinceras, que realmente querem o bem-estar, né, de crianças, enfim. E eu acho muito interessante a contraposição que é feita por defensores do aborto, nós, muitas vezes, né, além de poder argumentar diretamente contra isso, contra, né, o porquê o aborto deve ser legalizado e deve ter ambientes seguros, mas eu gosto de uma fala da Hillary Clinton, que não, ela não é a única, né, é bem disseminado esse tipo de entendimento, em que ela está comentando sobre, eu acho que é sobre o final do Roe versus Wade, né, quando ele está sendo combatido, e ela está defendendo o aborto, e ela fala, por que esses políticos que estão tão preocupados com o aborto, por que eles não se preocupam em relação aos seguros de saúde, né? O health care, e ela coloca o child care também, que seria o seguro de saúde para mães grávidas que querem ter seus bebês, para garantir que elas possam ser de maneira saudável e bem assistida, e o child care para crianças que querem ter filhos, ou para aquelas que nesse contexto estão sendo obrigadas a ter filhos, elas têm um lugar para deixar essas crianças e possam ir trabalhar para garantir o sustento dessas crianças. Ou seja, se é tão importante que essas crianças venham ao mundo, elas precisam de uma estrutura e que elas possam crescer nesse lugar com saúde, com segurança, né, segurança em todos os sentidos, alimentar, uma estrutura familiar que elas possam comer, desenvolver, ter educação. E é muito importante, quando a gente fala sobre esse tema do aborto, mas essa guerra cultural como um todo, a gente fazer essa contraposição. Ok, você está tão preocupado com esse tema, pode ser uma preocupação legítima, mas vamos olhar como está a situação das crianças. Hoje em dia, você está muito preocupado com ideologia de gênero, um exemplo. Pode ser algo que parece que vai acabar com o bem-estar das crianças como um todo, mas vamos olhar sobre os diferentes dados, os diferentes temas que estão colocando a saúde, a segurança e o desenvolvimento das crianças hoje realmente em perigo. E eu vejo que é muito importante a gente fazer essa contraposição, porque enquanto eles se acham muito bons por defender coisas que às vezes são inexistentes, a gente lembra que a direita trabalha por meio da fake news, por meio da desinformação, nós temos que vir com dados, com contraposição, com um racionamento que mostra as coisas que deveriam efetivamente nos preocupar, os temas que nós, como sociedade, deveríamos lutar com o fim de garantir o bem-estar das crianças. Nesse exemplo que a gente está trazendo agora, que a gente vai ver 2 temas em especial sobre como está essa realidade, em especial nos Estados Unidos, a gente sabe que isso acaba sendo um reflexo do mundo. Então, é importante a gente se acostumar a ter essa postura, porque senão é muito fácil para essas pessoas, com base em desinformação, com base em fake news, como eu acabei de falar, se colocarem como os heróis da história e nos colocarem como os vilões. Enquanto isso, as pessoas que verdadeiramente estão sofrendo, que são as crianças que estão em situações de vulnerabilidade, muitas vezes, elas continuam sendo apagadas e o sofrimento delas não é aliviado, ninguém luta por elas, os direitos delas continuam sendo
precarizados. Então, é muito importante a gente ter essa noção e ter argumentos para combater essas falácias trazidas pela direita, por exemplo. E o primeiro tema, eu até acho que eu vou apagar isso aqui para colocar, e a gente vai, para colocar melhor, a gente vai falar. Como eu falei, a gente vai falar, dando tempo, de 2 temas, só que vai dar. O primeiro é sobre o trabalho infantil, especialmente nos Estados Unidos, e ele é com base numa reportagem da BBC News, que ela é de junho, início de julho, não tenho certeza absoluta, mas é que ela está abordando esse tema sobre o trabalho infantil nos Estados Unidos, como ele tem aumentado nos últimos tempos. Tem reportagem tanto escrita quanto por vídeo, e eu achei bem interessante trazer para a gente esse tema, essa noção. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, por acaso leu, se alguém quiser se manifestar. Então, o primeiro tema que a gente vai tratar é trabalho infantil. O título dessa reportagem eu posso mandar para vocês depois nos grupos. Diz assim: como o país mais rico do mundo está afrouxando leis contra o trabalho infantil. Isso é, como eu falei, uma reportagem da BBC. A reportagem tem por base uma percepção de uma onda ilegal de trabalho infantil em 2022, que registrou cerca de 4.000 crianças trabalhando em situação ilegal nos Estados Unidos, isso pelo Departamento de Trabalho. Desde 1938, então já é algo, digamos assim, tem seus mais de 80 anos, foi passada eu vou ler em inglês, não sei exatamente como se diria, mas se diz Fair Labor Standards Act, que basicamente regulava sobre o trabalho como um todo. Então, regulava sobre jornada de trabalho, regulava sobre salário mínimo. E uma dessas regulações também diziam respeito à exploração de menores. Ou seja, dizia que tipo de trabalho os menores poderiam trabalhar, quantas horas isso seria possível, e algumas atividades muito perigosas, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre, muito, muito demandantes, eles não poderiam, né, mais estar empregados, não poderiam mais estar colocando em risco sua vida, seu desenvolvimento em si, como crianças, né? Isso em 1938. Já nos anos 70, os Estados Unidos parou de coletar informação, dados, em relação a esse tema, a exploração de trabalho infantil, porque supôs que as suas medidas lá de 38 tinham sido muito efetivas, então não deveriam haver mais crianças trabalhando. Isso, né? Os dados que eu vou falar aqui em relação a esse tema são todos tirados da reportagem, que não se aprofunda talvez muito em cada tema, mas faz um bom âmbito geral para a gente ter aqui. Ou seja, desde os 70 não se coleta mais dados sobre. Então, quando a gente vê que eles acharam 4.000 crianças trabalhando, não quer dizer que é um dado que traduz a realidade, porque não se coleta mais muitos dados sobre. Então, em investigações naquele ano, se encontrou 4.000, foi o número mais alto, porque parece que esse departamento tem investigado isso desde 2015 a 2016, e quando ele começou a investigar, ele encontrou 1.400 crianças trabalhando. Agora, em 2022, 4.000, ou seja, mais que o dobro. É algo que vem aumentando, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se isso traduz, e muito provavelmente não traduz a realidade, porque a gente não tem, né, não coletas oficiais e abrangentes de dados. Então, isso dificulta bastante esse controle. Mas não para por aí, não para por esse achado. A questão é que tem 14 dos 50 estados americanos, eles vêm discutindo sobre diminuir as legislações, diminuir as barreiras para permitir o trabalho infantil. Então, 14 têm discutido em relação a isso, e 8 deles já aprovaram, basicamente, leis que flexibilizam o trabalho infantil.
a gente lembra que a gente tem uma legislação federal, né? Essa de lá de 1938, que digamos assim, foi pioneira nesse tema. E quais são as determinações nos Estados Unidos? Então, não é que as crianças de nenhuma idade, até os 18 anos, não podem trabalhar, não podem fazer nada, qualquer coisa que eles fizerem é ilegal. Assim, até no imaginário, né, quando a gente pensa, sei lá, em filmes, em séries americanas, as crianças entregando jornal, vendendo limonada, fazendo uma coisinha ou outra, mas existem determinações legais para que essas crianças possam fazer isso sem ter sua saúde e sua educação prejudicados. Olha, isso eu não sabia. O Gabriel comentou aqui que morreu um adolescente em Wisconsin semana passada num acidente numa serraria. Ambientes em que as crianças não deveriam, por essas regulamentações, estar inseridas. E é por esse tipo de acidentes, além dos impactos, mesmo que a criança não, né, chegue a sofrer um acidente, mas os impactos físicos, mentais, do desenvolvimento estão sempre aí. Então, de 14 a 15 anos, é legal que uma criança trabalhe até 3 horas por dia em período escolar, mas nunca depois das 7 horas da noite, e são proibidos ambientes como construção civil, processamento de alimentos, que são considerados mais pesados e até opressores para as crianças. Já quando eles têm 16 e 17 anos, eles podem trabalhar talvez um pouco mais, mas não em ambientes como produção de explosivos, mineradoras, construção de vias, celeiros, essas coisas que apresentam um risco maior. Ou seja, já existe uma legislação federal com o objetivo de proteger essas crianças. E o que 8 desses estados já aprovaram, e 14 no geral têm discutido, digamos assim, encontrar brecha nessa lei e que essas crianças elas possam ser inseridas em lugares de trabalho também. Por exemplo, desses 8 que já aprovaram, eles permitem empregar crianças de 14 anos em turnos noturnos de 6 horas, em trabalhos pesados como lavanderias industriais. Ou seja, uma criança de 14 anos ela está permitida, nesses estados, a trabalhar durante a noite, por mais que o sono seja algo tão importante no desenvolvimento dela, que seja um trabalho, né, mais insalubre por ser noturno, agora eles estão permitindo que as crianças estejam nesses ambientes, em alguns desses estados. Com 16 anos, agora as crianças já podem começar, ou adolescentes, enfim, a estar em atividades consideradas de risco ou fisicamente exigentes, como demolições ou frigoríficos, e inclusive elas estão permitidas também, em alguns estados, a servir álcool em bares nos Estados Unidos. Crianças com 16 anos, adolescentes. E nos Estados Unidos, você só pode beber com 21, mas para alguns estados não tem problema se elas já estão servindo álcool e bebida em bares muito antes disso. E não para por aí, porque essas crianças estão trabalhando, agora estão trabalhando em lugares pesados, coisas que exigem do seu esforço físico, da sua mente, muito mais do que elas estariam prontas. Mas o que acontece? Em algumas dessas propostas também, o salário que elas vão ganhar vai ser metade do salário mínimo legal para os adultos. Ou seja, elas vão trabalhar em algo que elas exigem muito mais para a capacidade que elas têm, e ainda assim trazer o benefício para o empregador de que eles vão estar pagando cerca de metade do salário que eles pagam efetivamente para um adulto, né, na legislação legal. E tem diversos estudiosos no tema que estão impressionados por isso que está acontecendo agora. Tem um que eu até anotei aqui, que se chama Eric Edmonds, que ele é um economista com 30 anos de experiência, e ele fala que nesses 30 anos ele tem trabalhado para combater o trabalho infantil em diversos países, até em países muito mais pobres que o Brasil, né? Porque o trabalho infantil é uma realidade em muitos lugares. E nesse trabalho, ele nunca imaginou que nos últimos anos ele ia ter que voltar o foco dele para os Estados Unidos, onde isso já era uma coisa estabelecida, já era claro que não seria necessário, né? Não que não seria necessário, mas uma coisa de certa forma superada em comparação com outros países. Claro que talvez esteja uma condição ainda melhor do que muitos países, mas ainda assim é algo que surpreende, mesmo pessoas que já estão acostumadas a trabalhar na área, que os Estados Unidos agora seja um foco de trabalho infantil e esteja lidando com isso
de maneira não a proteger as crianças, mas perceber que as empresas estão contratando crianças, estão usando mão de obra infantil e começar a afrouxar as leis para que isso não seja mais um problema, não seja mais, não traga mais prejuízo para as empresas. E vocês têm ideia por que isso está acontecendo? Alguma opinião? A reportagem coloca que é por causa de que os Estados Unidos é uma junção de fatores, não existe uma questão isolada, mas tem a ver com os Estados Unidos estar numa situação envelhecimento da população. Eu acho que isso pode ter a ver. A questão que está os Estados Unidos está no pleno emprego. Eu não conhecia esse termo, mas basicamente pleno emprego é quando a taxa de desemprego está muito baixa. Em junho, estava em 3,7%, e parece que em abril estava em 3,4%, que foi a taxa mais baixa em 5 décadas. Ou seja, realmente eles estão com bastante vagas, bastante pessoas trabalhando, fazendo parte da mão de obra, e pouco desemprego, mas novas vagas de trabalho continuam sendo geradas. Por exemplo, em junho, quando a taxa estava 3,7%, se gerou mais de 340 mil novos postos só nesse mês, e tem um dado de que metade dessas vagas, 57%, mais que a metade, levam uns 3 meses ou mais para preencher, ou seja, está faltando realmente trabalhadores. E por que isso está acontecendo? Em parte, é culpa das políticas de imigração ferrenhas que o Trump colocou a partir do momento que ele entrou, especialmente na pandemia, em que ele colocou uma que se chama Title 42, que indica que qualquer pessoa que vai atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, estiver sem papéis, estiver ilegal, ela vai ser automaticamente expulsa de volta para o seu país. Isso foi uma medida muito dura, levou muitos danos, muitos imigrantes, né, latinos, a maioria, de volta para suas terras, enfim, passaram por várias situações vulneráveis também. E o Biden prometeu que ele ia reverter essa situação. Mas, na verdade, até pouco tempo atrás, ele não reverteu completamente a situação. O que ele fez foi passar uma lei que foi considerada por muitos democratas como uma lei muito dura. E essa lei diz que crianças e adolescentes desacompanhados são os únicos que não vão ser expulsos. Ou seja, crianças e adolescentes latinos que não têm pai, não estão acompanhados de pais, não estão acompanhados de mães, muitas vezes seus pais às vezes foram até deportados em algum outro momento, eles estão sozinhos nos Estados Unidos, e quem é que vai formar parte dessa força de emprego, especialmente vindo do trabalho infantil? Será que vão ser os filhos dos grandes empresários, que as empresas deles estão faltando funcionários, eles vão colocar os filhos deles lá para trabalhar, os amiguinhos dos filhos? Ou será que são essas crianças que já estão numa condição de vulnerabilidade, que são imigrantes, e que elas vão ter que entrar, né, e assumir esses postos para tentar, né, conseguir de alguma forma uma renda que vai trazer um benefício, digamos assim, imediato, mas a gente sabe que não resolve o problema de desigualdade, o problema de vulnerabilidade que uma criança trabalhando legalmente, né, aumenta. E é até interessante como isso acontece, essa entrada dessas crianças, porque elas entram e elas são, digamos assim, entregues para um agente de imigração, leva elas para um abrigo, e nesse abrigo elas são levadas, se encontra basicamente um guardião que vai cuidar delas, basicamente. Mas esse guardião, muitas vezes, não é nem um familiar próximo, é um familiar distante, que às vezes a criança nem conhece, ou um amigo dos pais, uma pessoa que não tem nem proximidade com a criança. Isso em 12% a 14% dos casos. E em que ambiente essa criança vai estar? Num ambiente onde ela não tem vínculo, num ambiente que muitas vezes é pobre, já tem vários filhos, não tem condições financeiras para sustentar mais uma pessoa. E os pesquisadores dizem que essas crianças se tornam alvos óbvios dessas empresas que estão em busca de mão de obra.
e que não surpreenderia, eles não têm os dados oficiais, né, porque isso é algo legal, é algo que não tem muita fiscalização sobre, mas, segundo pesquisadores, não surpreenderia que 2/3 dessas crianças estariam trabalhando também, seriam inseridos na força de trabalho. E é interessante que tem muitas empresas que elas estão fazendo lobbies descaradamente nesses estados especialmente de maioria republicana, para tentar forçar legislações que permitam que elas empreguem adolescentes, que elas aumentem, né, digamos assim, a sua variabilidade de pessoas possíveis a serem contratadas. E algumas até colocam nos sites que tem vantagem de contratar adolescentes, de que nós temos muitas vagas disponíveis no país, né, nos Estados Unidos, e que vou ler até uma das frases que está num desses sites, dessas empresas que defendem essa flexibilização na questão do trabalho infantil. Enquanto milhões de adultos preferem ficar em casa em vez de trabalhar, adolescentes em todo o país estão se juntando à força de trabalho. Parece algo lindo e nobre, mas quando a gente vê que não é que um adolescente que tem em casa comida, condições, uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, perspectivas de futuro, está resolvendo por livre, espontânea vontade se sentir o herói da nação e entrar nas empresas para fazer parte da força trabalhadora. São crianças em vulnerabilidade, muitas vezes imigrantes, que estão sendo levados a isso porque é a única alternativa, é a única perspectiva que eles têm. E ninguém se importa com o futuro deles, com as possibilidades deles a partir daí. E, inclusive, um desses pesquisadores que eu citei inicialmente, que tem 30 anos de experiência e tal, ele fala que isso, para ele, não é uma questão de tentar resolver o problema da mão de obra nos Estados Unidos. Isso é uma questão de guerra cultural, de demonstrar quais os valores realmente que representam a nação, essa disputa. Realmente o problema que afeta nossos jovens é a ideologia de gênero, que eles estão sendo ensinados a virarem, sabe, isso nem acontece, né? Fazerem parte da sigla LGBT, ou será que o problema real é que eles, muito antes, sem terem desenvolvimento, sem ter regularização, fiscalização, eles estão sendo forçados pelos contextos precários que estão a se unirem e começarem trabalho infantil, correrem riscos e terem suas perspectivas diminuídas. Então, isso tudo faz parte de uma guerra cultural e os pesquisadores já têm identificado isso, até porque esse pesquisador em especial, ele não acha que isso resolveria, mesmo que, digamos, no mundo ideal não causasse danos para as crianças, porque nessa fase já foi, inclusive, pesquisado sobre as crianças não são muito produtivas. Imagina uma criança de 10, 15 anos, um adolescente ou uma criança tentando trabalhar numa empresa por 8 horas ou toda a noite, ela se distrai muito facilmente, porque naturalmente não é o período em que ela deveria estar se unindo à força trabalhadora. Isso aconteceria mais no futuro. Essa é a hora da criança crescer, se desenvolver, ter outras experiências, né? Então, não é algo que realmente que elas sejam excelentes trabalhadores ou que ajudem muito na produtividade, assim, individualmente, além de causar evasão escolar ou atraso escolar e os danos físicos, né, e mentais, que o Gabriel até já mencionou aí, mas que também existem muitos outros. Então, isso é algo que a gente precisa considerar, entender e ver que isso realmente é um problema e que é uma flexibilização que está acontecendo e que, infelizmente, não vai... nesse contexto de decreto dominical, não são direitos que vão voltar a ser oferecidos para populações vulneráveis, para minorias, e não é que o mundo vai se tornar um lugar mais favorável, mas que esse tipo de lógica, de pensamento vai crescer. Talvez não seja passada no sentido assim federal, uma lei que permita o trabalho infantil. Mas só uma lembrança que eu tive aqui é que o Parminder já postou um artigo no Broadcast Media que fala
que fala várias coisas, mas uma das coisas é que um dos juízes, o Clarence Thomas, ele escreveu uma opinião em relação a uma decisão da corte, que é só uma opinião, né, que não é uma lei em si, mas que basicamente ele fala que banir o trabalho infantil seria inconstitucional, ou seja, segundo a visão dele, ele fala implica em várias outras decisões também, várias outras camadas assim, da sociedade, enfim. Segundo ele, o trabalho infantil poderia ser constitucional, segundo um juiz da Suprema Corte, e por mais que isso não vá se tornar lei, porque é uma opinião, teve um outro juiz da Suprema Corte que também se uniu a ele, isso acaba formando a opinião dos advogados, dos juízes conservadores que vêm aí por baixo, né, por baixo, e vão tomar por base essa opinião desse juiz, né, uma das maiores autoridades da política americana. Então, é algo a se pensar como está sendo formada a mentalidade, como as crianças realmente estão sendo ameaçadas através desse tema que nem parecia uma ameaça se a gente olhasse para anos atrás. A reportagem, ela também cita a questão do trabalho infantil em relação ao mundo, que tem 160 milhões de crianças que estão em situação de trabalho infantil, e no Brasil são 1,8 milhões, um dado do IBGE de 2020, ou seja, quase 2 milhões de crianças no Brasil, até seus 17 anos, elas estão empregadas de alguma forma, de maneira ilegal. O Gabriel comentou aqui, isso faz parte da agenda de direita, porque querem diminuir a influência do governo federal. O Estado mínimo deixa essas decisões para os estados ou corporações. É exatamente isso, é uma questão que não vai passar muito provavelmente federalmente, mas vários estados com maioria conservadora conseguem encontrar suas brechas e conseguem legalizar absurdos como se não houvesse restrição nenhuma. E quando a gente fala sobre o Brasil, como a gente estava aqui, né, que são 2 milhões de crianças, então já tem esses dados, e esses dados são alarmantes, e no Brasil não é nem simplesmente o fato de lutar como o trabalho doméstico como um todo, mas ter o foco nas piores formas de trabalho doméstico, de trabalho infantil, que são trabalho doméstico, atividades rurais, crianças envolvidas no tráfico de entorpecentes e a exploração sexual. Ou seja, a gente tem formas de trabalho infantil muito degradantes, muito duras e muito vulnerabilizantes, que geralmente estão, né, em crianças já vulnerabilizadas. Inclusive, se percebe que o que acontece aí é o ciclo da vulnerabilidade. Crianças que já são, né, pobres, são de famílias de baixa renda, são obrigadas a trabalhar para ajudar a complementar a renda familiar, que muitas vezes é muito baixa, e nisso elas vão deixar de estudar, ou não vão chegar a terminar os seus estudos, e não vão conseguir bons empregos, e vão continuar esse ciclo. Alguém comentou aqui? Fico imaginando a cor dessas crianças caso a lei vigorasse aqui no Brasil. E a cor dessas crianças que já estão trabalhando, esses 2 milhões, né? A gente sabe que justamente, geralmente já vemos as crianças trabalhando e fazendo vistas grossas. Justamente, Sânia, é esse o ponto. No Brasil, talvez não vão ter leis também, mas a realidade já ameaça e quem? Crianças vulneráveis, que a gente sabe que muitas vezes são crianças pretas, pardas, enfim. E isso das vistas grossas eu acho muito, muito interessante, a gente ter noção de que essa é uma luta nossa. Assim como as pessoas de direita, elas se incorporam, elas vestem uma camisa que ela é baseada em desinformação, baseada em pânico moral, mas elas lutam, elas conversam, elas conseguem gerar um ruído. Nós precisamos fazer nossa parte para gerar um ruído também em relação aos direitos humanos das crianças do nosso país, do contexto que a gente está inserido, pressionar o governo por quais que são as medidas, né, que vão combater isso, que vão lutar. A gente sabe que no contexto que a gente está, talvez isso não seja combatido completamente, mas ainda assim a nossa parte como representantes da verdade de Deus, representar o caráter de Deus e lutar pelo aquilo que é direito, né? Se precisa denunciar
ambientes e situações que a gente percebe que isso está acontecendo também faz parte da nossa luta, faz parte, sabe? Enquanto eles se desesperam, a direita se desespera por coisas irreais, nós temos coisas bem reais para lutar e para realmente incorporar e para dar um alerta, né? E lembrando que no Brasil também existem formas, a partir dos 14 anos, as crianças podem participar do Menor Aprendiz e tal, então pode haver alguma atividade que uma criança trabalhe, mas o ponto é de uma maneira regulada, que não vai comprometer o bem-estar dessa criança. A Fanny falou aqui que em áreas conflagradas com menor IDH, as crianças são recrutadas pelo tráfico de drogas e os responsáveis tiram a criança da escola para que elas ajudem no orçamento de casas. Especialmente em lugares, às vezes, mais retirados, onde a fiscalização é menor. A gente sabe que a reportagem coloca que o trabalho doméstico, por exemplo, ele é uma das piores formas. A gente sabe que, às vezes, meninas novas são entregues para famílias para que elas possam fazer o trabalho doméstico daquela casa em troca, no máximo, de uma alimentação e de moradia, ou seja, até um trabalho análogo à escravidão também. São essas coisas que a gente tem que ter noção e tem que ter atenção e tem que fazer a nossa parte, como a Sani continuou comigo aqui, que ela fez diversas denúncias ao Conselho Tutelar pela evasão escolar, mas não tem pernas, infelizmente, para cuidar disso, né? Isso é algo muito, muito, muito triste, mas a gente não tem que deixar de fazer a nossa parte, pressionar o governo e as instituições públicas para se posicionarem, para buscarem defender essas populações vulneráveis, né? Agora, o último tema que a gente vai falar, que a gente vai mencionar rapidinho, que eu acredito que é uma das maiores ameaças às nossas crianças também, não só no sentido de ela ser muito pesada, mas de ela ser, infelizmente, muito presente na vida de muitas crianças, que é o tema do abuso sexual infantil. E para falar sobre isso, eu vou falar agora mais brevemente em relação a uma reportagem também essa foi liberada pelo Parminder no Broadcast Media também, que fala sobre essa questão, especialmente nos Estados Unidos, e vai falar sobre a perspectiva da prevenção também. O título, uma tradução livre, seria que a América tem tentado parar o abuso sexual infantil da maneira errada. E qual que é a perspectiva que traz? Primeiro, lembrando sobre a questão dos dados alarmantes, que nos Estados Unidos, uma a cada 5 uma em 5, né, um quinto das meninas, elas são abusadas sexualmente, serão abusadas sexualmente até os seus 18 anos. E 1 em cada 13 meninos. Se a gente olhar para as meninas, são 20% das meninas. Se você pega um grupo de 10 meninas, 20 daquelas meninas serão abusadas até os 18 anos. Ou seja, é um dado extremamente alarmante. É um dado que deveria ocupar a nossa mente, nossa preocupação, a nossa atenção de maneira muito clara e forte. E isso é uma das coisas mais indignadas. Se os conservadores eles querem motivos para se preocupar pelas crianças, para zelar, para lutar, querer uma causa para lutar, essa é uma das causas mais grandes, de maior impacto na vida das crianças e que atinge, infelizmente, uma porcentagem absurda da população, seja nos Estados Unidos, no Brasil. Eu acredito que esses dados possam até ser até um pouco maiores. No Brasil, parece que a cada 15 ou 20 minutos, uma criança é abusada, ou seja, só nesse estudo, 3 crianças sofreram um tipo de abuso sexual. No Brasil, cerca de 70% desses abusos acontece por familiares e conhecidos. Muitas vezes não é por pessoas que defendem a família, a integridade, os valores, e estão
ou quando não estão abusando, muitas vezes estão sendo cúmplices desses abusos, porque no Brasil muitos desses abusos não chegam nem a ser denunciados. E quando são denunciados, parece que só cerca de 1%, de um dado do Metrópolis, só cerca de 1% chega a uma condenação. Ou seja, a gente tem muito para lutar e tem muito por se preocupar e por entender essa ameaça que está à frente das nossas crianças e que tem muito a ser feito ainda, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos e ao longo do mundo inteiro. O que a reportagem coloca é que, diferente do Brasil, né, pelo que eu entendo, ao menos, eles gastam muito no cárcere, eles prendem muito abusadores de crianças. Parece que agora tem 145 mil adultos presos em cárcere que abusaram de algum momento de uma criança. Isso talvez não seja o problema em si, né? É bom que essas pessoas sejam punidas e não, como aqui no Brasil a gente está muito acostumado com a impunidade, e aí isso só se perpetua ainda mais. Mas é que quando um adulto está lá preso, esses 145 mil adultos estão presos, a vida de criança já foi marcada para sempre, já foi impactada com todos os impactos que a gente sabe que o abuso sexual traz para qualquer pessoa, ainda mais uma criança que está ainda em fase de desenvolvimento e nem entende o que está acontecendo. A reportagem coloca que a cada R$1 gasto em prevenção, são gastos quase 3 mil, R$1 não, $1 gastos em prevenção, são gastos quase 3 mil, 2.700 no cárcere, né, para manter aquelas pessoas ali presas e tal. E ela propõe que precisa haver uma mudança, porque você precisa prevenir o abusador antes que ele chegue a cometer o abuso, para que você possa, daí, de maneira efetiva, estar protegendo aquela criança de sofrer todos os traumas decorrentes do abuso sexual, da violação. Né? E a reportagem traz algumas estratégias de prevenção que podem ser instituídas pelo governo nas escolas, que vão além da educação sexual, mas ela traz alguns nomes que vocês podem conferir depois, mas são programas basicamente de prevenção à violência, que vão falar com os jovens, sabendo que muitos deles, infelizmente, são potenciais abusadores. Tá, porque a reportagem também traz um dado de que dessas crianças todas que são abusadas, 70% desses abusos acontece por crianças menores de 18 anos. E essas crianças também vão para o sistema carcerário e também acabam, às vezes, sendo até mais corrompidas por ele. E por isso essa necessidade tão grande, ainda mais de causa dessa prevenção, de ensinar as crianças as consequências do abuso sexual, ensinar sobre limites, ensinar sobre formas saudáveis de se relacionar. Essas são algumas estratégias de prevenção que podem ser implementadas nas escolas. Outras que são como que ouvidorias para jovens, adolescentes, até adultos que já têm pensamentos ou comportamentos que podem levar ao abuso, ou às vezes adultos que já sentem atração sexual, ou pessoas no geral, que sentem atração sexual por crianças, que eles possam buscar essa ajuda e isso possa ser trabalhado de forma que eles se conscientizem e não vão estar efetuando o abuso sexual, que eles teriam toda a tendência para isso. Então, essas são algumas estratégias de prevenção, e muitas delas não têm muito apoio do governo federal, mas elas teriam muito efeito e efetividade na hora da gente realmente lidar com algo que ameaça uma quantidade enorme de crianças ao redor do mundo. E são algo que nós também devemos cobrar dos nossos governantes, das pessoas em quem a gente votou, das pessoas que estão no poder, para que efetivamente implementem educação sexual nas escolas, que ensinem sobre limites, ensinem sobre os tipos de relacionamentos que são aceitáveis, os que não são e tudo mais, né, que envolve educação sexual. E também que esses outros programas que são mais diretamente para lidar com possíveis abusadores, com possíveis violadores, que infelizmente, né, no mundo com tanta pornografia, com pornografia infantil, com pornografia que estimula de tantas formas a violência, é muito importante a gente
a gente ter essa consciência da necessidade disso e de que isso precisa ser colocado em contraposição. Então, quando alguém vem e quer montar um castelo, quer brilhar no assunto da ideologia do gênero e com toda a sua confusão ali, né, de um tema que a gente sabe que nem existe efetivamente, a gente tem dados, informações e conteúdo que pode e que precisa ser olhado, que precisa ser lutado, entendeu? Mais uma vez, se eles querem gerar comoção, que eles gerem através daquilo que realmente precisa gerar comoção para efetivamente proteger as nossas crianças. Eu vou ler aqui rapidinho o comentário da Sani e da Renilde, que quase 35, eu vi esse dado, quase 36 mil crianças de 0 a 13 anos foram estupradas em 2021. Isso é um dado até anotei aqui no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que 85% são meninas e 15% meninos, que muitos adultos também foram abusados na infância. Isso é um dado que consta na reportagem, que especialmente meninos, né, que acabam perpetuando o erro. 80%, segundo a Sani, eram pais, padrastos, tios e primos. Ou seja, os dados são alarmantes, são terríveis. E a gente tem que lembrar que essa é uma forma terrível de perpetuar o patriarcado, desde a infância, colocar as crianças, seres indefesos, vulneráveis, que estão numa relação de desigualdade, reforçar essa desigualdade, colocá-las como objetos sexuais. E as meninas, muitas vezes, as primeiras experiências sexuais, né, forçadas, elas vêm através do abuso e elas passam uma vida inteira lidando com os danos disso e sem muitas vezes entender o que seria uma relação saudável com o outro. E são todos esses temas que nós precisamos entender, nós precisamos nos armar, por mais que seja um tema desconfortável. Eu sei que é um gatilho para muitas de nós. É um tema que eu até nem consigo pesquisar muito fundo, porque me faz muito mal ter contato, entender, eu acho que eu já entendo, mas ver mais de maneira mais clara, mais concreta, enquanto esses temas acabam vulnerabilizando e danificando a vida de milhares de crianças no Brasil, no mundo, enfim. Mas é um tema que nós precisamos ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de entendimento, porque todos nós convivemos com crianças, convivemos com ambientes que são perigosos para crianças. Quando a gente fala que 70% dos abusadores são familiares, conhecidos, tios, primos, padrastos, pais, avós, a gente precisa abrir nossos olhos para o contato que a gente tem com crianças, pelas pessoas que se relacionam com crianças, né? Ninguém pode permanecer como, digamos assim, sabe aquela pessoa que está acima de todas as dúvidas, que nunca faria nada, que simplesmente tem a 100% da confiança dos pais ou das pessoas relacionadas. Isso nunca pode acontecer quando a gente trata da convivência com crianças, porque, infelizmente, elas estão muito vulneráveis a esse tipo de maus-tratos, e só que a gente tiver com os olhos bem abertos, a gente vai conseguir lutar contra isso, né? Por mais que não seja um assunto agradável, fácil, mas se a gente pensar, não basta a gente dizer que a gente é contra a homofobia, que a gente é contra racismo, que a gente é contra feminismo, e quando a gente está em ambientes onde essas coisas são promovidas, né? A gente é contra o sexismo, onde está em ambiente em que o sexismo é promovido, em que é feita piada homofóbica, piada machista, piada racista, nós não nos posicionamos, nós não lutamos, não tem como defender princípios só por palavra. A gente precisa viver esses princípios e a gente precisa entender que a luta contra o abuso sexual infantil também é uma luta contra o patriarcado, né? Uma luta em prol dos direitos das crianças e contra esse predomínio opressivo que a gente sabe que é o sexismo que traz para a nossa sociedade. A gente tem, eu acho que talvez poucos minutinhos só, mas eu queria perguntar se alguém tem um comentário, se alguém lembra de alguma dica, porque a gente tem vários profissionais hoje nas redes sociais, por exemplo, que fazem um trabalho muito bom, dando informação e conhecimento para
ajudar na prevenção do abuso sexual, isso seria no nível mais individual, né? Que nós deveríamos ter essa noção para ajudar nessa prevenção. Se alguém lembra de alguma algo que já aprendeu, algo que já ouviu, que pode ajudar nessa prevenção, pode ajudar a identificar, mas pode ajudar uma criança a se proteger, ou ajudar a dar esses ferramentas para criança. Lara? Pode falar, por favor. Então, Lara, a gente teve vários artigos sobre a pornografia. E eu me recordo bem que quando a Anciantes começou a postar esses artigos, muitas vezes ela quase que tinha que pedir licença, né, para falar sobre isso. Ela comentava, dizia que era duro, que era difícil, que poderia parecer um assunto forte demais, mas sempre os comentários também eram muito fortes da parte da anciã, e muitos, eu assim, me lembro de muitos artigos tratando sobre a pornografia infantil. Tanto o acesso à pornografia, né, quanto ao uso das crianças para a pornografia infantil. Muito obrigada, Rê. Esse é um tema que a gente sabe que alimenta os abusos, né? Que é uma forma de abuso usar uma criança com pornografia infantil, mas ajuda a alimentar feitiços e a continuidade do abuso. O Gabriel colocou uma coisa muito interessante, como uma estratégia da direita de encarar isso, é de colocar, aqui por exemplo, de colocar uma estrutura de pedofilia, que essa estrutura é responsável, e se a gente acabar com essa estrutura, né, que é imaginária também, é desinformação, a gente consegue. Ou colocar, como o Putin fez recentemente, colocar os gays, associar a figura do gay como pedófilo. Então é muito fácil. O gay né, nessa fala extremamente errada e preconceituosa, o gay é o pedófilo, o governante, que eu não gosto da esquerda, ele faz parte dessa estrutura, e se eu acabar com essa estrutura, é isso que precisa ser combatido. E esquece que a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa, e é esse abuso que precisa ser combatido, é isso que precisa ser lidado, falado. Esses dados precisam ser bem expostos, né, para que a gente possa entender isso. E eu vou recomendar para vocês, aqueles que têm vontade de entender mais sobre isso, mais dicas assim em relação à educação sexual com crianças, não só para crianças, mas noções que nós como adultos temos que ter, no geral, vivendo em sociedade, para que a gente possa transmitir de maneira, às vezes, nem por palavra para as crianças. Por exemplo, noções de intimidade, de limites, sobre quando as crianças, às vezes, não têm vontade, sei lá, de serem afetivas, e nós queremos afetos, que a gente quer um beijo da criança fofa e a gente quer dar um beijo, um abraço, por exemplo. Se a criança não tem essa vontade, esse limite dela precisa ser respeitado. Outros limites, coisas em relação ao toque, coisas que as crianças precisam saber, mas que nós, como adultos, também precisamos saber, porque nós fomos como a Cris colocou lá no início, educados numa educação violenta, que a gente simplesmente tinha que ser obediente, sem pensar, sem nada, e agora a gente vê crianças que precisam ser respeitadas, precisam ser ouvidas, precisam ser, saber ter seus limites estabelecidos e ser respeitadas em relação a isso. Então, Lara, pode falar. Desculpa, uma das coisas eu lembrei agora sobre, por exemplo, primeira coisa nós estávamos a falar é da tecnologia. Agora, essa deepfakes, por exemplo, se nós não estamos a também ensinar essas nossas crianças para ter esses cuidados, porque tem essa mímica, sabe, das imagens, das vozes, quando eles entram e pensam, minha avó, meu avô tá falando, e nós já vimos situações quando essa voz diz a menina, olha, tira tua roupa, e fazem isso, sabe? Então, tudo isso cada vez está sendo mais assustada, sabes? Como é que a tecnologia é tão avançada, nós realmente temos continuando trazendo, como tu estás a fazendo, essa mensagem
para alertar os pais sobre esses assuntos. Com certeza, Gil, muitíssimo obrigada. Infelizmente, a tecnologia ela veio para, em muitos aspectos, subtrair nessa questão, porque, especialmente quando as crianças elas estão sendo criadas com acesso livre a telas, livre à internet, e aí a gente sabe que tem um mundo de pessoas mal intencionadas que vai usar isso para os seus desígnios malignos, digamos assim, e isso precisa haver um controle, precisa haver uma conscientização dos pais. Essa que eu coloquei aqui, botei o nome de Leiliane Rocha, que é uma psicóloga, inclusive ela é adventista e eu gosto, porque mesmo sendo adventista, né, tendência de ser conservadora e tal, ela nunca coloca a questão LGBT, a questão, enfim, nada dessas questões como um problema ou como uma ameaça às crianças. Ela foca na verdadeira ameaça, pelo menos o conteúdo que eu já consumir dela, ela foca na questão do abuso infantil de maneiras como prevenir, a questão do uso da internet. Então, é um desses nomes para quem tem curiosidade, mesmo quem não convive diretamente com crianças, eu vejo que nós precisamos ter essa noção, porque vivemos uma sociedade cheia delas, eu acho que é um compromisso mútuo a gente lutar e estar atentos a isso, ainda mais como pessoas que querem lutar ativamente, se posicionar contra o patriarcado. Então, esse é um dos nomes, existem várias outras pessoas, eu acho que estão fazendo um trabalho legal, que é interessante a gente ter algum contato, ter noção dessas questões básicas, né, no convívio com crianças e tal, como identificar abusadores, essas coisas, que eu acho que faz parte da nossa luta ativa. Então, se alguém quer, tem mais um comentário e a gente encerra. A Rai comentou que parece que a Globo produziu uma novela que falava nesse sentido de abusadores por trás de inteligência artificial, que, né, é algo interessante para alertar e precisamos compartilhar mais informação de qualidade para alertar os pais e criadores em relação a isso. E a Sani comentou que em relação a um deputado que comparou professores a traficantes. E essa é uma lembrança, essa é basicamente a questão do estudo, saber a direita, muitas vezes, ela como se ela jogasse uma fumaça para que ninguém pudesse enxergar quais são as verdadeiras ameaças, e achar assim, não, o problema é o professor que ensina comunismo, isso e aquilo, quando, na verdade, a ameaça está muito mais próxima, é muito mais concreta do que a gente imagina, e nós precisamos nos posicionar e ter esses dados, essas informações, essa noção na ponta da língua para que essa ideologia que já tomou tanto espaço não tenha mais espaço quando nós estivermos presentes. Acho que alguém pode falar. Clara, tudo bem, meu amor? Bom dia. Então, a respeito do que você tinha falado, a gente vive uma situação bem delicada. A culpa não só está na internet, como também em outros meios, como, por exemplo, a própria família, né? Quando a gente, responsável de criança, né, tem o hábito de beijar a criança na boca, tem o hábito de tomar banho com a criança, tem o hábito de algumas brincadeiras de tocar o corpo da criança, faz com que esta criança entenda que isso seja comum. Então, quando o abusador começa com esses toques, porque o abusador ele não vai diretamente ao ponto, ele vai sorrateiramente, mas são os primeiros atos que os pais fazem em casa, que é tipo beijar na boca, como eu falei, né? É um carinho, né? Em lugares que não deveria acontecer, é o banho que se toma com a criança já grande, já com 7, 8 anos, com 5. Então, a criança vê isso como comum, entendeu? E, infelizmente, isso é um passo que também ajuda ou contribui para que essa criança perca a noção do que é certo e do que é errado. Aí completa com a internet, né? Com essas danças que hoje são danças sensuais, que simulam a prática sexual. Então, a criança, principalmente de periferia, está muito envolvida, muito atingida nessa situação, entendeu? Sim. Muito obrigada. Exatamente isso que eu acredito que essas noções que nós precisamos como um todo ter. Como eu falei, esse é um perfil que ele vai disseminar um pouco essa informação, vai comentar também sobre a erotização infantil. Eu acho que, né, Tussane tem experiência, né, vive com isso todos os dias e sabe bem do que a gente está falando.
e o quanto é urgente a gente ter essas noções, esse posicionamento, e não deixar, digamos assim, o jogo continuar virado, digamos assim, que essa ameaça continue sendo inventada por uma falácia da direita, porque a gente tem ameaças bem concretas pelas quais lutar e dedicar nosso tempo, energia e preocupações. Vamos terminar com uma oração, então? Deus de amor, nós temos um misto de emoções quando a gente lida com essas questões. A gente sabe o quão difícil é olhar, quanto deve ser difícil para ti olhar e ver tantos seres indefesos serem ameaçados de diversas formas, terem seus direitos negados, seus direitos trocados, como se isso fosse algo legítimo, enquanto se levanta todo tipo de desinformação para dizer o contrário e para tornar essas crianças ainda mais vulneráveis, Senhor. Nos ajude a assumirmos nosso papel como representantes tuas, para que a gente possa verdadeiramente entender as ameaças que não só nesse aspecto, mas em tantos aspectos estão se levantando nesse mundo, que a gente possa ter o posicionamento correto. Muitas vezes não é fácil, Senhor, é um período cansativo viver nesse período dessa hora da Terra, mas a gente acredita que o Senhor vai nos fortalece e quer que a gente assuma essas posições. É isso que a gente pede e agradece. Em teu nome, Jesus. Amém.